No programa de hoje, nós vamos conhecer quais eram as constelações e os mitos relacionados a elas e quais eram essas mais importantes que eram observadas na Era Viking. O céu, para os nórdicos antigos, que viveram durante o período chamado Era Viking ou Idade Viking, ele era muito importante para várias coisas: navegação, demarcação do tempo, passagem do tempo, passagem das estações, época de plantio, época de colheita, época de acasalamento dos animais, época para caça. Tudo estava demonstrado no céu e principalmente nas constelações que apareciam ali. E também é muito importante salientar que essas constelações muitas vezes representavam alguns mitos que eram narrados, que eram contados ali, eles estavam representados no céu. E essas representações, tanto de constelações como dos mitos, vão aparecer em várias fontes. Nas sagas islandesas, na Edda poética, na Edda em prosa e também na obra de cronistas, como os Saxo Gramáticos e o Olaus Magnus, que muito do que a gente consegue estudar sobre constelações, sobre observação do céu, as fontes literárias nos apresentam. Mas, especificamente, esses dois cronistas que eu citei, eles vão narrar com mais profundidade, vão descrever em maior detalhamento como era observado o céu, como essas constelações eram descritas e como elas apareciam tanto nos mitos como no céu. Há também representações importantes do Sol, da Lua, de cometas, de conjunções, de vários fenômenos astronômicos que aconteciam e que eram observados todos a olho nu, né? Observava-se o céu, via que estava acontecendo alguma coisa, que uma determinada estrela brilhava mais do que outra e que ela aparecia só em determinada época, e isso tudo ia sendo registrado. Mas no programa de hoje nós vamos nos concentrar especificamente nas constelações. Sabe quando a gente olha para o céu, olha lá as Três Marias, olha lá Escorpião. São nesse conjunto de estrelas que formam desenhos específicos que nós vamos detalhar mais ao longo do programa de hoje. As estrelas, bem como os cometas, os planetas, que se observam aqui da Terra em todos os tempos idos, os tempos presentes e os tempos que ainda virão, eles fazem parte da natureza. Eles são corpos celestes e eles são naturais. Eles existem ali sem nenhuma interferência humana. As constelações, que são os desenhos imaginários, é sempre bom colocar essa palavra imaginário, que é aquele que se imagina, que é aquele que o ser humano projeta no céu, isso é artificial, é uma criação humana. Então vê as estrelas ali, se olha para o céu, olha, parece um cisne. Ah, olha, aquele lá parece um barco. Então, esses desenhos que se convencionou chamar de constelações são os desenhos que as estrelas formam e que vários povos muitas vezes observavam o mesmo conjunto de estrelas e imaginavam ali desenhos diferentes. Então, para o mesmo conjunto de estrelas ali, que para um determinado povo formava
um corvo muito bonito, um grande corvo no céu, para outro povo poderia muito bem ser um barco. Então, são as mesmas estrelas, o mesmo conjunto de estrelas que, observados de ângulos diferentes, em épocas do ano diferentes, formavam desenhos diferentes. E uma coisa que é muito importante lembrar nas constelações, os desenhos que são projetados no céu, muitas vezes ou fazem parte do cotidiano desse povo, objetos, animais muito comuns, como por exemplo, olhar para a ursa e ver uma caçarola, ou como os escravizados norte-americanos se localizavam por ela, chamavam de o grande panelão, né? Siga a panela do céu, siga o panelão do céu, mostrando também uma referência com uma panela onde teria comida, abundância, e eles sairiam daquele estado de miséria. Então, muitas vezes, o céu vai refletir a crença, os mitos, os objetos do cotidiano. E elas são criações puramente humanas, diferentemente das estrelas, dos planetas e dos cometas, que são criações naturais. Tanto a Eda poética como a Eda em prosa vão nos relatar o surgimento de uma constelação. Como é que essa constelação foi parar lá no céu? Como é que ela era observada? Tudo começa quando o gigante Thiazi rapta a deusa Iduna. Tem o rapto da deusa, os deuses ficam todos em polvorosa, aí há um entrevero, o gigante Thiazi é morto e os seus olhos são arremessados ao céu. Em algumas versões, os olhos são arremessados ao céu por Odin, em outras versões por Thor. O que se sabe é que o gigante tem os seus olhos arrancados e depois colocados no céu. E ali ficam 2 estrelas. Ou seja, aparece uma nova constelação no céu. É muito complicado hoje nós afirmarmos, a constelação tal são os olhos de Thiazi. Os pesquisadores, depois de analisar muitos documentos, fazer várias observações astronômicas, chegaram à conclusão de que a constelação Olhos de Thiazi é a constelação de Gêmeos, Castor e Pólux, porque são 2 estrelas no céu, elas têm uma distância, entre elas, que dá a nós a impressão de, quando olhamos para o céu, que ali não estão só 2 gêmeos, ali estão um par de olhos que pode muito bem ser associada aos olhos de Thiazi que foram arremessados aos céus, ou por Thor ou por Odin. Um outro mito que vai narrar também a criação de uma nova constelação no céu, ele se encontra somente na Eda em prosa. Ele está lá na Eda em prosa, então nós vamos saber como é que surgiu essa constelação. Thor, depois de matar um gigante, ele vai se dirigir à casa de Groa e ele está carregando um cesto. E o que tem dentro desse cesto? Tem o gigante Arvandil. Só que nesse dia que Thor estava no cesto, carregando o cesto com Arvandil dentro, estava muito frio. E acontece que Arvandil deixou os seus dedos do pé do lado de fora do cesto. E o seu dedão acabou congelando. Congelou e caiu. Aí Thor, quando viu aquele dedo congelado caído, simplesmente pegou e o arremessou ao céu. E ali se transformou em uma nova estrela, uma nova constelação que ganhou o nome de O Dedo de Arvandil. Esse mito
que eu acabei de narrar sobre o dedo de Arvandil que foi parar lá no céu, ele é um mito da criação da estrela Polaris. Depois de muitas pesquisas feitas, depois de muitas leituras, observações astronômicas, chegou-se à conclusão de que o dedo de Arvandil é a estrela Polaris, que ela faz parte da constelação da Ursa Menor, porque tem as duas ursas, a Ursa Maior e a Ursa Menor. A estrela polar, que é mais conhecida aqui, que aparece muito em filmes, em desenhos animados, em várias outras narrativas, é chamada estrela polar ou estrela Polaris. É uma estrela que fica fixa no céu e ela foi fundamental para a navegação quando os instrumentos náuticos, os instrumentos para localização e para navegação ainda eram escassos. Essa estrela servia como um guia e era muito fácil se localizar por ela, porque se localizava a Polaris, traçava-se uma linha imaginária até o horizonte e ali se tinha a posição do norte geográfico. É importante salientar que a estrela Polaris ela era utilizada para localizar a direção norte. E a partir da localização do norte se localizava-se todos os outros pontos cardeais e aí a navegação poderia ser feita de modo mais acertado e mais tranquilo. E também é importante salientar que a estrela Polaris ela foi muito importante para vários povos circumpolares, não só para os nórdicos antigos, mas para outros povos, como os Samis, por exemplo, que chamavam essa estrela de prego do céu, porque ela ficava fixa no lugar, ela não se mexia, não se movia. E ela também era muito importante para a navegação, para mostrar outras posições. E ela, por esse epíteto de prego do céu, ela era representada em várias estátuas do deus Thor com um prego na cabeça, mostrando o prego do céu e o prego na cabeça. E também ela aparecia em várias outras estátuas que representavam os vários deuses do trovão, que eram também muito importantes para todos esses povos, sempre representando esses vários deuses do trovão com esse prego na cabeça, representando o prego do céu, a estrela Polaris. Um manuscrito islandês chamado GKS 1812 IV, que na seção do século XII ele vai descrever e nominar 5 constelações. E o mais interessante nessa descrição, nessa nominação dessas 5 constelações, é que o autor do manuscrito teve o cuidado de dar o nome dessas 5 constelações como os nórdicos antigos chamavam essas constelações. E aí, como era já no século XII, ele dá o nome, o correspondente dessas constelações, no qual nós conhecemos hoje. Então, é possível afirmar com certeza que as constelações observadas pelos nórdicos antigos que tinham um nome são exatamente as mesmas constelações que hoje nós observamos com outros nomes, diferentemente das outras 2 que nós vimos anteriormente, né? Que pode ser relacionada à constelação de Gêmeos, que não se tem lá muita certeza. A primeira constelação é chamada de a Boca do Lobo, né? Ela tem formato assim que dá a impressão de ser uma boca do lobo. E onde é que está essa constelação da Boca do Lobo? Ela está lá nas Íades,
faz parte da constelação do Touro, que é perfeitamente visível para nós que estamos aqui no hemisfério sul. A outra constelação, que os nórdicos antigos chamavam de os pescadores, nós aqui no Brasil chamamos essa constelação de Três Marias. Todo mundo já uma vez, pelo menos uma vez na vida, já olhou para o céu para ver as Três Marias. Essas Três Marias, os nórdicos antigos chamavam de os pescadores. Mas até mesmo o nome dessa constelação passou por algumas modificações. O folclore mais tardio, essas narrativas que vão circulando de boca em boca, essas observações que um observa de um jeito, o outro observa de outro, completamente diferente, a constelação deixou de se chamar os pescadores para receber o nome de o Tear de Froia. Então é uma constelação que para os nórdicos antigos teve um nome, e modificando narrativas folclóricas, o folclore a nominou de uma forma completamente diferente do seu nome original. As outras duas constelações que estão descritas nesse manuscrito, elas recebiam o nome lá que os nórdicos antigos davam de carroça do homem e carroça da mulher. É uma associação a duas constelações muito importantes para o hemisfério norte, que é a constelação da Ursa Maior e da Ursa Menor. Então, o que se chamou de Ursa Maior e Ursa Menor, anteriormente foi chamado de carroça do homem e de carroça da mulher. Mas entra novamente a questão do folclore, a questão das narrativas, dessas trocas de narrativas orais, de observar de um jeito e observar de outro jeito, que o folclore tardio vai tirar o nome de carroça do homem e carroça da mulher e vai chamá-la de carroça de Thor e carroça de Odin. E são as duas constelações que hoje nós chamamos de Ursa Maior e Ursa Menor. E a última constelação é a chamada o Campo de Batalha dos Ases. Olha, um nome épico, né? Um campo de batalha. E essa constelação, que os nórdicos antigos chamavam de o Campo de Batalha dos Ases, hoje é a constelação do Cocheiro, que nós observamos aqui e damos o nome de Cocheiro. Para nós que estamos aqui no hemisfério sul, é praticamente impossível nós conseguirmos observar essas duas constelações. As duas constelações, tanto da Ursa Maior como da Ursa Menor, elas são visíveis aqui no Brasil, no extremo norte, com céu muito escuro, céu limpo, é possível observá-las junto ao horizonte. É uma visibilidade difícil devido ao tamanho do país e a dificuldade, às vezes, de se chegar ao extremo norte com céu muito escuro e horizonte limpo para fazer a observação dessas duas constelações que foram fundamentais para vários povos da antiguidade e especialmente para os nórdicos antigos, que são o nosso objetivo de estudo aqui nesse canal e das pesquisas do NEB. Então, não se esqueça de dar o seu joinha no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar ali o sininho para receber as nossas notificações, e agradeço muito e até o próximo vídeo da série Cotidiano Meravik. Tchau!